Shalom. O pecado, a queda, o medo e a morte. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se de Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. No momento em que o pecado entrou no mundo, também outros elementos desconhecidos até então passaram a fazer parte do cotidiano humano, como fadiga, enfermidades, a morte, o medo e várias outras coisas que não estavam presentes enquanto não havia pecado. O que todos sabemos é que todas estas coisas más só entraram no mundo como consequência do erro humano. Isso é fácil de entender. O que parece um pouco mais difícil do ser humano entender é o quanto, apesar destas consequências, o pecado é terrível para a humanidade. Primeiramente, após o pecado, o homem perdeu a sua condição de glória, que permitiria que ele vivesse para sempre na presença do Eterno. O homem não foi feito para morrer, mas ficou sujeito à morte como algo certo porque pecou. Como havia dito o Senhor, certamente morrerás. Cumpriu-se a palavra do Eterno, e Satanás mostrou-se claramente mentiroso e enganador. Por ter ouvido a voz do inimigo, o homem caiu da sua condição inicial, de glória, para uma nova condição, agora de corrupção. A partir do momento da queda, o homem passou a ser separado de Deus, porque a semente pecaminosa que estava em Adão e Eva seria transmitida a toda a humanidade, até que Yeshua restaure todas as coisas novamente. Imediatamente então, após pecar, o homem caiu e nesta queda passou a sentir algo estranho que chamamos de medo. Quando isto aconteceu, não somente o corpo humano foi contaminado, mas principalmente a sua consciência, que passou a acusá-lo. Por isto, o momento maravilhoso de comunhão com o Eterno que ocorria na chamada viração do dia tornou-se um momento de pânico. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Gênesis 3, versículo 8. Fica claro aqui que algo mudou no relacionamento de Deus com o homem após a sua desobediência. O homem passou a ter medo do Senhor, o que não é a mesma coisa que temor, considerado como o princípio da sabedoria. O temor leva o homem a um respeito profundo do homem em relação ao Senhor, e o leva a aproximar-se dele e guardar seus mandamentos. Já o medo afasta, separa, faz com que o homem veja a Deus como um ser inalcançável e inacessível. Adão e Eva se esconderam porque tiveram medo, pois estavam com suas consciências contaminadas pelo erro. Essa condição nos impede de nos aproximarmos do Senhor e também de atuarmos com poder em sua obra, pois o inimigo certamente a usará para impedir o agir de Deus através da nossa vida. Da mesma forma, a morte passou a ser, a partir de então, a coisa mais certa na vida de todo homem. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ela virá e sabemos que neste dia prestaremos contas ao Todo-Poderoso. E a primeira grande consequência da entrada da morte na humanidade foi a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Com isto, eles não teriam mais acesso à árvore da vida e também não receberiam mais a visita diária do Senhor. Que tesouro precioso eles perderam por causa do pecado. Essa passou a ser a condição do homem, que passou a estar sujeito ao medo e à morte. Mas apesar disso tudo, o Senhor ainda pergunta: onde estás? Apesar de todos os pecados e erros que já cometemos, Ele ainda pergunta por nós. Ainda assim, existe uma chance, uma esperança. Somos maus, pecadores, imundos, mas mesmo assim Ele deseja aproximar-se de nós através de Yeshua. Mas para isso precisamos reconhecer o nosso pecado e ir até Ele sabendo que através de Yeshua podemos ainda ter comunhão com o Pai. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Quero agora orar com você. Eterno Pai, querido Deus,
Obrigado, Senhor, por mais esse dia que inicia, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de ter comunhão contigo, de buscarmos a tua presença. Nós te glorificamos, te exaltamos e pedimos perdão, Senhor, pelo pecado tão terrível que nos separa da tua presença, Senhor. Sabemos que em Yeshua temos o perdão, temos a redenção, a salvação, mas também entendemos, Senhor, que todo aquele que vive na prática do pecado está separado de ti. Então, Senhor, tudo aquilo que está à nossa volta e que temos praticado constantemente, todos os erros e pecados que fazemos e que praticamos desta forma, Deus, que o Senhor nos ajude a vencê-los, que o Senhor nos ajude a tirar da nossa vida, para que a nossa comunhão, para que o nosso relacionamento não faça separação, não seja impedido, mas que possamos ter sempre livre acesso a Ti, chegando com confiança diante da Tua presença, no nome santo e bendito de Yeshua. No nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.